Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e dar sequência na parte 2 do que nós iniciamos no vídeo anterior. Bem, nós falamos sobre a fé, né? Sobre a fé que salva. Muitas pessoas na Bíblia, né, na época de Jesus, usaram a fé para serem curadas. Muitas pessoas. Nós temos vários exemplos de pessoas que usaram a fé para ser curadas. Pessoas nos dias de hoje que têm usado a fé para serem curadas. Quantas pessoas não são curadas? Eu já fui curado. Eu me lembro que eu tinha uma hérnia umbilical, minha mãe pode falar esse testemunho, minha mãe também acompanha meus vídeos aqui, e ela pode falar desse testemunho, que eu tinha uma hérnia umbilical, meu umbigo estava pulgando. E minha mãe, eu estava no pós, parece que eu já estava no pós-operatório, já para fazer os exames para fazer a cirurgia. E minha mãe pegou lá e foi na Casa da Bênção, se eu não me engano, Casa da Bênção, né? Acho que era a Casa da Bênção mesmo, onde fazia oração forte, tinha os cultos de cura, né? Aí foi na Casa da Bênção e eu em casa, eu senti como alguma coisa mexendo no meu umbigo. Eu nem sabia que ela estava na igreja. Eu sentindo alguma coisa mexendo no meu umbigo, lá no meu umbigo. E quando ela chegou, eu falei, pô mãe, eu senti alguma coisa mexendo aqui, será que isso é algum problema? Aí quando eu fui ver, estava seco. Já estava normal e não precisei passar por cirurgia. Então, a fé dela fez com que eu fosse curado. A fé, ela é capaz de fazer o milagre acontecer. Ela é capaz de fazer o milagre acontecer. Quando nós temos fé, e outra coisa, pessoal, fé é atitude, é eu crer. O que o rapaz fez lá? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que a mulher lá fez? Se eu tão somente tocar na orla do vestido dele, eu vou ser curada. O que o outro rapaz lá fez? Olha, me desce pelo telhado. Muitos, por meio da fé, foram curados. Mas não para aí. Como eu disse, como eu disse aqui, a fé pode fazer com que as pessoas elas já sejam livres das suas doenças. O milagre, né, pode fazer com que elas sejam livres das doenças. Mas o que vai fazer com que as pessoas sejam livres do reino das trevas, do inferno, é se elas manifestarem a fé delas para serem salvas. Para serem salvas. Para aceitarem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque qual é o propósito de Jesus nesse mundo? Para que ele veio aqui nesse mundo? Para salvar o povo do pecado. O pecado que um dia entrou nesse mundo por meio da desobediência de Adão. Esse pecado, ele é vencido quando por meio da nossa fé nós obedecemos a palavra de Deus e abandonamos essa natureza adâmica que nos leva a pecar. E como é que nós fazemos isso? Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador. Eu reconheço Jesus como Filho de Deus, o meu Salvador, e eu me entrego para Ele, e as atitudes da minha entrega para Ele faz com que eu venha abandonar o mundo sem meio termo. Não existe meio termo. O livro de 2 Coríntios, capítulo 5, né? O livro de 2 Coríntios, capítulo 5, deixa eu ver se eu acho aqui, 2 Coríntios 5, deixa eu ver aqui. Está escrito 5,17, está escrito assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então, vocês vejam só, pessoal.
Quando Jesus começou a dizer para os seus discípulos que ele, e o que ia acontecer com ele, o que ele iria passar, que ele iria morrer, né, ser crucificado, morrer, ressuscitar e ser levado aos céus, os discípulos começaram a ficar receosos. Nós vamos ficar sozinhos aqui? Então, no livro de 14, Jesus promete o Consolador. E no João 14, e no livro de João 16, ele diz qual é a missão do Consolador. Então Jesus fala assim, eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar meu Espírito. E quando ele vier, ele vos guiará a toda a verdade. Não existe meios de uma igreja guiar o povo à salvação se não for por meio do Espírito Santo. Se não for por meio do Espírito Santo. Por exemplo, meus irmãos, eu estou aqui falando com vocês já no segundo vídeo. Eu não estudei a Bíblia. Eu não passei um dia dentro de um gabinete estudando a Bíblia. O que vem, os meus vídeos que vêm aqui, são inspirações do Espírito Santo. É o Espírito Santo que me traz. Porque eu quero servir, eu quero falar, mas eu deixo na dependência de Deus. Não é o espírito de pesquisa do Google, que eu vou lá no Chat GPT, no IA, que é a inteligência artificial, que tem pastores agora que até suas pregações, eles estão indo lá no IA. Eles chegam aqui, e fazem assim, eles chegam aqui e fazem assim, Vou mostrar para vocês como é que é a pregação do IA. Eles chegam aqui e fazem assim, eu quero uma pregação que fala sobre salvação, né? Aí o que acontece? Vem aqui a internet, né, e dá, né, o que a pessoa quer. Aqui, já apareceu aqui, a salvação pela graça. Tá aqui a pregação aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, aqui que apareceu aqui, a pregação da salvação. Não é mais o Espírito Santo. Ele vem aqui na IA, aí fala aqui, a salvação pela graça. Tá aqui a pregação toda. A salvação em Cristo, a salvação e as boas novas. Está aqui a pregação toda. E aonde é que fica o Espírito Santo nisso? É o robô que me dá agora a pregação? Aí o que acontece? Ninguém mais quer orar. Ninguém mais quer jejuar. Ninguém mais quer ler a Bíblia, porque tem internet que só fala e dá. Ninguém mais quer fazer aquilo que um servo de Deus tem que fazer para ter a inspiração de Deus para pregar para as pessoas, para falar para as pessoas, porque quem convence o pecador do seu pecado é o Espírito Santo, por meio da palavra que sai da nossa boca. Por exemplo, você que está nos ouvindo agora, quem convence você é o Espírito Santo que está me usando agora. Não sou eu. Quem convence o pecador é o Espírito Santo. Como quem me convenceu um dia foi o Espírito Santo. O Espírito Santo que me motivou a servir. É o Espírito Santo que motiva a pessoa a abandonar a vida errada, a pessoa a abandonar a sua vida de adultério, a sua vida de roubo, a sua vida de vícios, a sua vida de orgia e prevaricações. Tudo isso é o Espírito Santo que mata isso em nós. Mas tem que haver uma atitude, um desejo nosso de querer. E é aí onde entra a fé. A fé é decisão. Fé é decisão. Fé é atitude. A fé nos faz nos levantar para tomar decisão. A dúvida não. A dúvida nos faz ficar prostrado, pensando, será que vai? Tanto que a Bíblia diz que a dúvida é semelhante à onda do mar. Então, quando eu abraço essa minha fé salvadora,
tá? Abraça essa minha fé salvadora. O que acontece? Eu tomo a decisão com Jesus. Pedro disse lá na pregação dele, lá de Atos, né, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, lá em que Pedro fez logo após o discurso dele, ele disse: arrependei-vos e convertei-vos. Como que a pessoa se arrepende? Arrependimento, se você pegar a definição de arrependimento que significa a pessoa tomar nojo. Arrependimento é ela tomar nojo. Você come alguma coisa que você tem nojo? Come. Tem pessoa que tem coisa que, se ela sentir o cheiro, já dá ânsia de vômito nela. Tem pessoas que só de ela olhar para certas coisas, isso ali me faz mal. Então o pecado é assim. Quando existe o arrependimento na pessoa, ela não quer mais viver naquilo. Foi onde muitos tomaram a decisão de parar de beber, parar de fumar, de se prostituir, que deixaram suas vidas erradas, mudaram, resolveram mudar, como a placa da conversão que eu falei lá, né? Mudar de direção. Por quê? Elas se arrependeram. Quando a pessoa se arrepende, foi o que Pedro disse lá, ela recebe o perdão, o dom do perdão. Ela foi perdoada por Jesus. Ela se arrependeu. Então, Ele nos perdoa. Certo? Só que nós vamos precisar ser lavados desse pecado. Não é verdade? Essa natureza vai ter que morrer para nascer uma outra. É o batismo nas águas. O batismo nas águas é o único suicídio que não é pecado. É quando eu faço morrer minha natureza terrena. Esse suicídio de matar minha natureza terrena não é pecado. É descer lá nas águas e falar assim, eu quero levantar daqui para ser uma nova criatura. Você não vai levantar sendo a nova criatura. Você vai levantar ali para ser a nova criatura. E é aí que muitos voltam como a porca à lama. Porque elas se batizam nas águas e não assumem o compromisso de se tornar uma nova criatura. E como que eu me torno uma nova criatura? Bem, aí vem os processos. A minha comunhão com Deus, a minha consagração a Deus, o meu cotidiano de eu ler a Bíblia, de oração. Entende? Cotidiano de oração. Eu frequentar uma igreja, participar da ceia, buscar o Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o agente principal que vai causar a regeneração. O que é regeneração? O nascimento da nova criatura. É o que vai me mudar, é o que vai fazer com que as pessoas olhem assim e falem assim, poxa, o Joel é outra pessoa, poxa, aquela pessoa lá é outra, ela mudou. É onde vai fazer com que as mágoas saiam do coração, os ódios, os rancores saiam do coração. É esse batismo nas águas que vai fazer eu sair dali para que eu possa, porque a velha já está morta lá. Você vai ser um zumbi? Então, o Espírito Santo vem e nos reformula, nos regenera. Como diz lá, né? Nos forja, podemos dizer assim, nos forja, né? O Espírito Santo vem e nos forja, segundo a vontade de Deus. É aí onde nascem os novos, os nascidos de Deus. Os que vão ser aquilo que Jesus disse lá para Pedro em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e até os confins da terra. Até aonde quer que haja uma pessoa que nasceu de Deus, que tem o Espírito Santo, ela vai testemunhar Jesus.
ela vai testemunhar Jesus. Infelizmente, meus irmãos, muitas igrejas, eles investem tão pouco nisso. Infelizmente. Eu glorifico e louvo a Deus que hoje eu fui na igreja e foi uma bênção. Tudo foi uma bênção. Oração, a palavra, a busca do Espírito Santo, falamos em línguas, olha, cantamos, que bênção que foi. Isso é um culto. Quando termina a reunião e a gente fala, queremos mais. A sede de chegar no próximo domingo. Eu estava no culto, né, já preocupado em ir no próximo domingo, porque eu vou ter que fazer um trabalho, né, e não vai dar para mim no culto, mas eu já estava chateado, eu já estava planejando aqui na minha cabeça, planejando como é que eu ia fazer para mim no culto e depois ir para o trabalho. Eu já estava lá, por quê? Porque o culto é maravilhoso, porque estar na presença de Deus é algo maravilhoso. Viver na presença de Deus é algo maravilhoso. Meus irmãos, a fé não é só para ser curado. A fé não é só para a pessoa ficar aí dizendo, Senhor, me dá casa, me dá carro, me dá isso. Deus, ele pode abençoar você. Bênção, mas não pensa você que Deus vai ficar gastando tempo para ficar dando bênção material. Isso aqui vai acabar. Isso vai acabar. As coisas acontecem naturalmente. Fica as pessoas barganhando Deus, eu vou te dar isso, eu vou te dar todo o meu salário, eu vou te dar... Você não vai ganhar nada. O que tem de gente aí que deu todo o salário e ficou sem nada, ficou sem o salário e sem nada. Ficou sem o salário e sem nada. Cortou a luz, ficou sem nada. Não precisa. Dá a sua vida e deixe as coisas acontecer. Porque a bênção da prosperidade já é uma bênção incluída no pacote de quem é salvo. Por exemplo, pessoal, eu tenho meu filho, meu único filho, ainda que se eu tivesse outro. Quem são meus herdeiros diretos? Eles precisam fazer força? O meu filho, por ser o único filho, ele não precisa fazer força nenhuma. Ele é meu herdeiro direto. Ele é meu herdeiro direto. Ele já é o meu herdeiro direto. É ele que é a minha continuidade. Não tem como mudar isso. A lei não vai tirar isso dele. Quando nós somos realmente filhos de Deus e nos colocamos como tais, obedecendo a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos, ele mesmo promete que as outras coisas nos serão acrescentadas. Ele mesmo diz assim, olha, vocês não precisam andar ansiosos, preocupados, inquietos com coisa alguma. O vosso Pai Celestial sabe do que necessitais. Então a fé que você tem, investe na sua salvação. Mas investe mesmo. Se você não tomou uma decisão com Jesus, faça isso agora. Procura uma igreja, mas uma igreja que esteja de acordo com a Bíblia, com o Evangelho. Vai lá, se entregue para Jesus, se batize nas águas. Procure buscar e ser cheio do Espírito Santo. Tá certo? Pessoal, eu cheguei no meu tempo limite ali agora. Eu vou fazer mais um vídeo, tá bom? Para poder ser a terceira parte e a final do que nós começamos a falar aqui agora. Mas saiba de uma coisa: o arrebatamento da igreja vai acontecer. E este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.